Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte e Fé, o programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade e a vida cristã. Eu sou Thiago Garcês, jornalista, e hoje o nosso papo é com uma atleta que representa o Brasil com talento, disciplina e muita superação. E presta atenção nesse currículo. Ela é carioca, atleta de alto rendimento, ajudou a colocar o Brasil no topo do pódio e é campeã da Copa do Mundo de Varese, quinta colocada no Mundial de Xangai, campeã brasileira e atleta da seleção brasileira. E a modalidade tem tudo a ver com o Brasil, com a alma carioca, com o mar, com a lagoa e com os rios. E claro, com a origem de muitos clubes tradicionais do Rio de Janeiro. Se você pensou em remo, acertou. A nossa conversa de hoje é com a Jéssica Guerra, atleta paralímpica de remo. Jéssica, estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Obrigada de verdade. Do nosso lado aqui, o nosso senhor que já fez todas as modalidades olímpicas do mundo que você conhece, ele já fez. Samir Aros, nosso coordenador do portal Esporte e Fé. Obrigado, irmão. Obrigado, Thiago. Boa noite, Jéssica. Obrigado pela sua presença. Eu conversava agora há pouquinho, né? Eu não fiz remo, mas eu fiz canoa havaiana. Quando era mulher que fiz 2 aulas de remo, mas eu vou ter que acordar muito cedo. Duas aulinhas de remo. Ali na lagoa, só que tinha que acordar muito cedo. E eu não tinha esse pique de acordar cedo, eu fiz só 2 e eu parei. Parou. Mas eu fiz canoa havaiana, eu fiz alguns passeios de canoa havaiana, muito legal. Mas obrigado pela tua presença, Jéssica. Obrigado pelo convite. Quero conhecer mais sobre o teu esporte. A gente vai falar, você que acompanha a gente deve estar sentindo falta do nosso padre Marcos Vinícius, Botafoguense, né? Sofredor. Será que ele tá sofrendo Tá sofrendo. Padre, tem que celebrar mais missa pro Botafogo esse ano. Vamos ver o que vai dar. A agenda do padre tá lotada. Dessa vez ele não conseguiu vir, mas na semana que vem ele vai estar com a gente, com certeza. Mas a gente segue muito bem acompanhado aqui pela nossa Jéssica. Então, Jéssica, pra gente já entrar no papo do remo, eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência, como é que foi o primeiro contato com o remo. Você olhou assim e falou, quer saber, eu vou fazer remo. Como é que foi isso? Então, em primeiro momento foi de uma forma inesperada, né? Eu estava participando de uma live falando sobre a fisioterapia e a reabilitação da vida da pessoa com deficiência pela rede social com uma amiga minha, Priscila. E aí eu falei sobre o INTO, que é o instituto onde eu fiz a minha cirurgia de pé torto congênito. E aí a minha ortopedista, em determinado momento, não sei se ela assistiu a live ou se ela viu algum post meu, e me mandou uma mensagem no direct do Instagram, perguntando se eu já estava praticando atividade física de alto rendimento, se eu tinha interesse de conhecer o remo. E aí eu disse pra ela assim, eu não sei nadar, mas eu vou experimentar. E ela me passou o contato do meu primeiro treinador, que foi o Fred, que era o treinador que estava no Flamengo na época. No período que eu comecei, em 2020, foi o cara que fez toda a minha preparação, né, que me lapidou. E aí, no primeiro dia que eu fui fazer o teste, eu já passei. Ele falou, você é ideal. Isso no Flamengo? No Flamengo, né? Onde eu fui atleta do Flamengo até o ano passado. A gente encerrou o contrato recentemente, né? A equipe de regatas do Flamengo encerrou, né, todo o contrato com a equipe paralímpica de remo. Então, por isso que eu falo que eu fui atleta do Flamengo. Todo o meu trabalho de preparação, de captação, de lapidação foi feito no Flamengo. E aí foi onde eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aí foi um amor à primeira vista. Legal. Ô, Jéssica, e quem era a Jéssica antes do esporte? E o que você precisou deixar morrer para virar essa atleta atual? Quem era você antes e depois? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, né? Jéssica, social, muito tranquila, de poucos amigos e muito família, né? Sempre tive alguns sonhos e alguns desses sonhos era ser atleta.
Você já tinha no coração Já querer ser tinha. atleta, mas você imaginava ser atleta de remo ou atleta do esporte que viesse, assim? Eu acho que em primeiro momento sempre o futebol, né? Que era o mais visto pela televisão, que era o mais transmitido. Era o voleibol, por conta do Bernardinho e das meninas do vôlei, que são referência, era um sonho meu. Ou ser o futebol. Pelas meninas do futebol também. A Marta, a Formiga, enfim, mulheres que Fortes, estão... né? Fortes. Que representam muito. E aí eu botei na minha mente que eu queria ser atleta. Só que era uma realidade muito distante pra mim, né? Eu venho de uma família muito simples. A minha família não tem ninguém que seja atleta, não tenho essa referência, esse DNA esportivo. Mas eu nunca desisti. E aí o que eu precisei mudar? Eu vejo que a questão de criar uma força extra, assim, criar um propósito maior. Porque quando você faz o esporte de hobby, é diferente de alto rendimento. A alta performance, você coloca o seu corpo para sofrer todos os dias. Quando a gente fala em sofrimento, porque o esporte de hobby você faz, sente o prazer e você consegue dosar isso, né? E aí você consegue manter a sua vida social, os seus amigos, a alimentação que você tem. No alto rendimento, não. No alto rendimento, você precisa escolher dormir cedo, alimentar bem e treinar muito. E trabalhar por repetição. A alimentação é fundamental e o sono também. Então, não adianta você treinar muito, mas não treinar e trabalhar o que você precisa trabalhar de específico. Que no remo é você acordar muito cedo, para não pegar muito sol, ou muitas das vezes uma lagoa amarelada. Você se alimentar bem para ter reserva energética. E repetição, para você ficar excelente, até de olho fechado. Você conseguir remar de olho fechado, que a gente chama. Então, eu acho que é isso que eu precisei mudar, assim. O foco do treinamento, as pessoas que estavam ao meu redor. E acaba mudando o âmbito social também, que aí você acaba ficando mais seleto. Uhum. E, Jéssica, a sua família teve algum tipo de... Eles ficaram com medo por você ser uma deficiente. Eles falaram assim, será que isso é pra você? Você vai conseguir? Você pode se machucar? Teve esse cuidado, na verdade, que toda mãe, toda família tem com uma pessoa, ainda mais você sendo uma deficiente. Teve isso? Como é que foi explicar pra eles que você, não, eu posso, eu quero, eu vou conseguir? Como é que foi isso? Isso existe, eu imagino que em todas as famílias, né? Não brasileiras, eu vou dizer, né? Que eu acho que a gente já consegue, a gente já tem esse estigma, né, da pessoa com deficiência ser muito limitada, não ter capacidade, não ter objetivos, não ter sonhos, não conseguir buscar os seus propósitos. Eu acho que isso existe num todo, tá? Nas famílias mais estruturadas e mais instruídas, isso a gente consegue ver que a realidade é um pouco mais claras, mas em famílias, né, periféricas, com uma certa dificuldade financeira, com essa falta de instrução, como a minha, no caso, foi mais difícil, assim, poder mostrar para minha mãe, para minha família, que mesmo eu sendo pessoa com deficiência, que eu podia cair e levantar. O receio da minha mãe era que eu caísse, me machucasse e não pudesse mais andar, mesmo com dificuldade. E eu vejo que essa barreira existe em todas as outras famílias que têm pessoas com deficiência, que não têm essa instrução de que é importante que a gente caia e consiga levantar. Porque se a gente nunca cair, a gente não vai saber qual é a sensação de conseguir levantar. Sim. Então foi difícil, sim. É difícil em alguns momentos, porque o remo ele tem feridas, não só feridas físicas e psicológicas, mas existem outras feridas de acreditação, né, para a sociedade. E hoje eu vejo que a nível internacional a gente está muito mais evoluído, mas a nível de Brasil a gente está muito para trás. É mesmo? Exato. Em relação a quê? A que pontos, assim? O olhar da sociedade num todo para a pessoa com deficiência, os clubes, né? Como eu falei que o Clube de Regatas do Flamengo encerrou o contrato com o Paralímpico, ele, em primeiro momento, ele queria fazer corte, né? Quando a gente fala de corte, a gente não fala de todo o grupo paralímpico. A gente pensa na metade. Se nós tínhamos 4, ficariam 2. Não teve esse corte. A pasta do Paralímpico ela foi extinta. Então, assim, o que a gente precisa fazer, a pessoa com deficiência precisa fazer para mostrar para a sociedade,
né, para as empresas, para patrocínio, investimento, suporte, infraestrutura, que a gente também tem potencial. Então, acho que o Brasil está muito aquém disso. Porque, falando do Paralímpico, né, da pessoa com deficiência, fala muito sobre superação. Só que a gente não vive só de superação. Vive de outras coisas. Objetivos, propósitos, sonhos, conquistas. Pois acaba se... É normal. Não há diferença de um atleta paralímpico para um atleta que não tem deficiência nenhuma em relação à conquista. São vitórias, são medalhas, é autoestima, é superação, vencer barreiras. Não é porque você é paralímpico ou não é paralímpico que você não tem que vencer barreiras e você se sinta tão forte, tão vitorioso quando você tem uma vitória, quando você vence, né? Sim, eu acho que o olímpico, ele tem mais oportunidade pelo fato de visualmente ser convencional. Então, e o paralímpico, automaticamente, pelo fato de ter alguma deficiência, não falo só física, tá? Hoje a gente tem um leque de deficiência, né? Cognitiva, intelectual, visual, auditiva. Que quando a gente fala de deficiência, a gente tem que atrelar todas essas deficiências, não só a física. Já mostra-se um delimitador. E a pessoa com deficiência? E é muito delimitado. Só que não. Quem delimita se pode ou se não pode é a própria pessoa. Só que, infelizmente, a sociedade num todo, ela vende a imagem da pessoa com deficiência muito comprometida. Só que eu tô aqui para mostrar que não, outros atletas estão aí para mostrar que não. O próprio atleta que está praticando, que deveria ser o exemplo e vir dele, né? O que ele sente e o que ele pode fazer, né? Porque nós temos sentimentos, nós temos propósito. Sim. Como que você pode dizer que eu não tenho potencial e que eu não consigo se eu não consigo te mostrar, se eu não te mostrar? E se eu te mostrar e conseguir mostrar que eu tenho potencial, será que você vai acreditar em mim? Em primeiro momento, tem o viés da dúvida, porque eu vejo que a questão da pessoa com deficiência, a questão racial, é muito estrutural, é histórico. Então, como é que você consegue desconstruir isso já enraizado na nossa história? É provando para eles que a gente tem potencial. O maior quadro de medalhas é do Paralímpico, não do Olímpico. É isso que eu ia falar. O Brasil é um dos mais vistos, né? O Brasil tem o maior quadro de medalhas, é uma das potências paralímpicas, né? Eu trabalhei nas Olimpíadas do Rio, né? E eu cobri muito esporte paralímpico. Cara, foi uma experiência incrível. Eu acredito que os atletas olímpicos se superam, mas eu acho que os atletas paralímpicos, eles se superam ainda mais, porque além de toda a carga da modalidade, do esporte, você tem o estigma da própria sociedade, né? Então vocês carregam tudo isso. E ver o Brasil ganhando medalhas, colocando o nosso país no topo e tendo você aqui como essa representante é muito legal, muito especial, e a gente espera que nesse ano de 2026, que já começou com essa notícia ruim do Flamengo desmobilizando, né, esse setor, que outro clube possa abrir as portas, que outras empresas consigam alocar esses atletas, porque eles são o futuro olímpico e paralímpico do nosso país. Então é muito importante que isso seja dito e que, pelo menos aqui no nosso programa, vocês têm voz. Obrigada. É importante falar sobre isso. E quando você fala que o quadro de medalhas do Paralímpico tem mais expressividade, mas é por isso. Quando a gente tem uma negativa, a gente pega essa negativa e usa como proporção. Não vou desistir do meu objetivo, não vou desistir do meu propósito. E a gente já sabe que desde que a gente sai da maternidade, que a gente é incluído na sociedade, a gente sabe dessas dificuldades. Porque não é fácil ouvir não. Eu saí da maternidade, fui para casa da minha mãe me deixou em casa, buscou tratamentos, mas até a gente achar uma solução e ver que eu tinha potencial, mas a minha mãe nunca desistiu de me incluir na sociedade, de me colocar no colégio. Porque a maioria das famílias que não tem instrução faz o que com as crianças? Colocam elas alienadas dentro de casa. Mas por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de confiança. E aí minha mãe, de uma certa forma, ela tentou me ajudar ao máximo que podia. Me levou para a reabilitação, que é importantíssimo você ter o suporte, infraestrutura de profissionais qualificados, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive o apoio. Mas a rede familiar é importante. Mas a ajuda, né, do Estado, do governo, de
de uma saúde de qualidade que vai dar uma pós-vida, né? Um segmento para essa criança, para esse adolescente é importantíssimo. Porque ele vai crescer, ele vai estar incluso na sociedade. Se não tiver esse suporte... É difícil, né, Jéssica? Ele não vai estar na sociedade, ele vai ser cidadão, mas vai estar alienado. Sim. Então, eu acho que o esporte e a questão das medalhas, dessa nossa superação, é isso que eu falo. Falam muito sobre superação, mas é porque a gente acaba acreditando muito mais do que... Não vou dizer que o atleta olímpico não acredita, ele acredita. Mas como a gente tem muitas negativas ao longo do nosso percurso, a gente faz valer a pena toda a dor que a gente sente. De uma forma diferente, a gente gera combustível de uma forma diferente do olímpico. Legal. Ó, a gente vai pro intervalo, mas a gente volta já já com a Jéssica Guerra e mais curiosidades sobre esse esporte tão legal. Voltamos já. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte e Fé. A gente está remando em profundidade por aqui, hein? O papo é sobre inclusão, talento e vitória com a nossa campeã Jéssica Guerra. Samir aqui, ó, tá empolvoroso, querendo saber de tudo sobre essa modalidade. Então, Samir, vai lá. Ô, Jéssica, existem... Como é que você diferencia as categorias, assim, para pessoa, para um atleta paralímpico participar de um evento, fazer parte, né? Existe diferença, assim, na deficiência, o que tem, o que não tem para poder participar desse esporte? Assim, tem categorias de visão? Existem categorias. Quando a gente fala do remo olímpico, é pessoa sem deficiência física, tá? Sem nenhum tipo de deficiência, que é o remo olímpico, que é o que a gente costuma ver aí mais transmitido pela televisão, que eles utilizam a imagem dos atletas olímpicos. E tem o paralímpico, que é a minha categoria. Só que ela é dividida por 3 classes. PR1, que é lesado medular. PR2, paralisado cerebral ou alguma alteração neurológica. E PR3, que é lesão mínimas, né, ou pós-traumático, computação pós-traumática ou acometimento por algum corte de algum membro, né? E aí é dividido por essas categorias. A gente pode começar a remar e fazer uma classificação funcional brasileira no Brasil. Só que só vai valer essa classificação se for a nível internacional. E aí a gente precisa levar alguns exames específicos comprobatórios que justifique aquela sua categoria. E aí você faz uma avaliação internacional com avaliadores regularizados pela FISA, credenciados pela FISA, que a gente chama. E aí eles vão avaliar esse questionário e a gente vai se encaixando conforme perde ponto de algumas avaliações que é feita. E aí você se enquadra nas categorias específicas, que para o Paralímpico existe PR1, PR2 e PR3. Tá? Isso para cada esporte? Isso no remo. No remo. Isso. Mas como existem outras modalidades paralímpicas, na natação existe uma sigla, se eu não me engano é T31, enfim, tem algumas siglas que eles utilizam. Quando eu era do atletismo, eu era F35, que era equivalente a PC, paralisado cerebral, da categoria T35. No remo, eu sou PR2, da categoria paralímpica. Do atletismo, você falou? Fui do atletismo. Você chegou a correr? Fui velocista. Fui velocista. Também pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Né? Eu não posso deixar de ressaltar aqui que a gente tem um centro poliesportivo em São Paulo, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é onde a gente fica sempre que a gente está representando a seleção, né? Que é referência. Inclusive o Gabrielzinho é atleta paralímpico e treina no Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu fiz o atletismo e todas as vezes que tinha competições seletivas eu estava no Comitê Paralímpico. Recentemente, em dezembro, dia 8 de dezembro, fui receber a premiação pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Então eu sou muito grata assim, pelo comitê existir e possibilitar esse meu sonho de ser para-atleta e representar a seleção junto com a Confederação Brasileira de Remo se tornar realidade. Jéssica, a gente falou aqui de superação, agora a gente vai falar de conquistas. Você já participou, ganhou Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse
dessas conquistas, como é que foi para você estar no alto do pódio, representando o Brasil, representando as pessoas com deficiência, dando assim alegria, não só para sua família, mas para todo o povo brasileiro? Como é que foi isso? O sentimento é de gratidão, de uma certa forma de dever cumprido, assim, que nós atletas, a gente trabalha por ciclo. E nesse ano que passou, né, eu não posso deixar de falar do meu treinador, o Franklin. Ele chegou recente para nossa equipe no Flamengo e na seleção. Ele foi o cara, junto do Michel, que é meu parceiro de barco, que fez com que esse objetivo se tornasse realidade, né? Ele ajudou a gente a preparar. Então, quando eu fui participar dessa Copa do Mundo, eu fui na Voga, que é quem dá o ritmo, que tem a Voga e tem o Proa. Eu nunca tinha sido Voga na minha vida, desde que eu comecei. Comecei em 2020. Ano passado eu passei o ano todo na Voga. Foi uma experiência única pra mim. O Michel, ele é um cara que tem uma experiência absurda. O Michel, ele tem 13 anos de remo. Eu fechei 4 anos agora. E aí a gente foi pra Copa do Mundo. O nosso treinador tinha perdido recente a mãe dele. A mãe dele veio a falecer, infelizmente. Foi difícil emocionalmente pra gente, pra todos nós. Ele é como um pai pra mim, então eu queria agradecer muito ele por ter me preparado e ter me ajudado, contribuído pra eu conseguir, eu e o Michel, a gente conseguir esse resultado na Copa do Mundo, o resultado no Mundial e a premiação, né, no CPB, no Comitê Paralímpico Brasileiro, que tenho certeza que sem ele isso não seria possível. Conquistar a medalha é muito bom, mas a gente consegue perceber que é algo simbólico. Simboliza o fruto do seu trabalho, daquele ciclo. Então a gente conseguiu ir bem na Copa do Mundo, só que aí quando a gente fala de Mundial, a gente fala dos melhores do mundo, né? Então a gente tá falando de potências do mundo. Mas eu nunca tinha ido para uma final A desde que eu comecei a remar. E ainda assim ainda tava na Voga. Quando eu olhei pra raia, assim, quando a gente alinha, a gente olha todos os países. Aí chama pelos países. Alemanha, Brasil, China, França. Você olhando todos aqueles competidores assim, até atletas que você admira, que você vê na televisão, tá ali junto com você numa final. Deve ter sido muito emocionante, né? Caramba. Porque aí, se a gente for parar pra pensar do que a gente tá falando, a gente vê esses atletas na televisão, numa Paralimpíada, e de repente você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem um sonho, e daqui a pouco você se vê naquele cenário e você fala, e agora? Eu lembro do Isaquias, que colocou o nome do filho, que era do rival dele, né? O Isaquias fez isso. Eu achei muito interessante, né? Depois os dois até criaram tinha rivalidade dali, mas os dois criaram um vínculo ali, né? Colocar o nome do filho é uma coisa muito legal. É porque a rivalidade, se a gente pensar, ela tem que ser só dentro do ambiente que você está disputando com o seu adversário. Porque se a gente não unir forças para levar a nossa imagem, a nossa modalidade para o mundo, não tem propósito. A rivalidade, ela vai existir, mas é dentro d'água. Não é fora pessoal, d'água, é esportivo, né? E não tem que existir essa rivalidade, porque se o seu adversário for melhor do que você, o que você pode observar e melhorar? Sim. Para na próxima competição você tentar ali buscar ele ou ganhar dele. Isso acontece na nossa vida. É porque no esporte fica um pouco mais claro, mais nítido, porque você consegue perceber que tá um na frente ou outro atrás. Mas na vida também. Vai ter dificuldade, você vai ter que perceber que você precisa melhorar para evoluir, para chegar onde você quer chegar. Sim. Ô Jéssica, falando dessa galera que fica do teu lado aí na hora da prova, o que passa na tua cabeça, cara? Assim, quais são aquelas palavras, aquele pensamento que só você tem ali, assim, faltando 2 segundos para começar aí a largada? Então, em primeiro momento, já dá um nervoso, porque alinhou todo mundo, você não pode mais se mexer. Não tem mais volta. Na raia, nessas raias internacionais, a gente tem um pit stop, que é um suporte que sobe a vácuo e segura a proa do barco, que é a bolinha. E a gente, uma curiosidade que eu não sei se vocês perceberam, é que a gente rema de costa. Sim. A gente rema de costa. Então, aquele pit stop, ele tem... Você coloca o barco embaixo e ele tem uma placa. E aí ele fica ali. Ele tem que acender a luz. Aí o pit stop faz assim, ó. Ele é ar. É um sistema totalmente tecnológico e até mais seguro, porque quando você tem segurador, um segurador pode segurar mais do que o outro. Se tiver vento, marola, o barco vai saindo. Tem os seguradores,
Mas é só meio que só pra deixar alinhado. Eles não puxam pra ele nem mais nem menos. Isso é muito legal. Porque aí coloca os barcos alinhados certinhos pra não ter um mais pra frente ou mais pra trás. Que faz diferença? Faz aquele muita milésimo diferença. do milésimo de segundo faz diferença. E aí, quando alinham os barcos lado a lado, quando você tá numa final A ou numa final B, você sabe que ali são os melhores do mundo. Já dá aquele frio na barriga. Você fala, caraca, eu tô numa final, então eu sou a melhor do mundo. Sim. Pra eu estar aqui, pra eu ter passado numa seletiva no Brasil, eu já sou bom o suficiente pra estar aqui, mas eu preciso ser melhor. Porque eu quero subir no pódio. Dá um frio na barriga. E aí, quando começa a chamar os países, e aí quando o locutor fala, attention, pé, e solta aquilo, é igual o gato e rato. É muito louco. E antes você fala assim, meu Deus, me ajuda a sustentar esses 2.000 metros. Aí você começa a respirar, concentrar, mas é fração de segundo. Então, assim, É muito você rápido, não tem muito o que né? pensar. Chega a quantos quilômetros? Porque eu nunca presenciei ao vivo uma competição de remo, né? Só vejo da televisão e tal. Cara, eu acho que é muito rápido. Vendo ali, é muito rápido. Você fala- São quantos de... Então, de distância, tanto são pro 2.000, Olímpico, né? tanto pro Paralímpico, são 2.000 metros. O barco atinge que velocidade? Ah, o nosso Pô, barco já chegou a 15 km por segundo. São 2 quilômetros. Cara, é muito São rápido. 2.000 metros. Tanto pro Olímpico quanto pro Paralímpico. Você consegue olhar para as pessoas do teu lado? Eu tô te perguntando isso porque eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista do Kelly Slater e ele fala que é completamente diferente, mas quando ele tá surfando, olha que loucura. Ele, na cabeça dele, passa o seguinte, ele começa a somar números. Ele pega 1920 mais 1302. Ele começa a somar os números quando ele tá pegando as ondas. E ele já começa também, enquanto ele soma os números, ele começa a prever o que ele vai fazer caso ele erre. Se eu errar essa manobra, eu já vou me antecipar. Se eu faço assim, na tua cabeça você consegue olhar para os lados e você, cara, tem que remar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. A gente, assim que larga, não tem como olhar, que na verdade a gente não olha, a gente usa a visão periférica. Então, por isso que é a questão da repetição, da confiança, para você fechado, você criar faz o a prova. equilíbrio e conseguir a habilidade da propriocepção, porque a propriocepção e a percepção, você não precisa virar o olho, enfim, o pescoço para conseguir Mas você olhar sabe o criar a geral. Cabeça reta, mas você consegue... Exato, e o barulho, tem o barulho da forqueta, então você consegue ouvir. Você sabe exatamente o que está acontecendo à tua Isso. volta. A gente tem que sempre olhar pra frente. Só que como a gente está com 2 atletas, no caso, quem tá na voga dá o ritmo, quem tá na proa consegue ter essa visão um pouco mais periférica e vai falando pra pessoa que tá na frente. Solta 10. Solta 10 é pra gente girar mais rápido e fazer mais força. Então, Ele dita o ritmo. a pessoa que tá na frente dá o ritmo e a pessoa que tá atrás consegue ter um pouco mais de liberdade para ter essa visão periférica. Não que eu não tenha, mas como eu tô na frente, quando eu tô na frente no barco e remando, eu não consigo ter a visão periférica um pouco maior. Mas a pessoa que tá atrás consegue ver, porque ela tá um pouco mais atrás e o barco, que por exemplo, a gente tá um pouquinho atrás. Ele consegue ver e quantos metros tem mais ou menos pra gente disputar com eles. Então, soltando de 10 em 10 remadas, a gente pode pegar o próximo barco, que pode ser uma decisão de um pódio. E vem cá, e é uma eternidade? É tipo igual a cadeira de dentista? Tu senta lá e tu acha que passaram 50 horas e ficou 2 minutos. Esses 2 quilômetros é uma eternidade pra você ou é muito rápido? Olha, eu senti isso em Xangai. Nós sentimos, na verdade, todo mundo. Eu senti muito, o calor de Xangai era 40 graus. Caramba. Absurdo. Nossa, quente tá? demais. Muito quente. Muitos atletas internacionais de outros países também estavam saindo passando mal, desidratação, desorientação, até nos treinos, inclusive. Um calor que a gente não vive aqui no Brasil. A gente não chegou a 40 graus. A gente chega a uma estimativa, mas 40 graus cravado para 48, em Xangai é 40 com a sensação de 48, 50 graus. Essa prova pra gente, acho que pra mim e pro Michel, foi uma das mais dolorosas, assim. Porque a fadiga chega mais rápido. O desgaste do corpo pra ele ter a homeostase, né, achar o equilíbrio térmico é muito maior. Então você cansa já no aquecimento, você cansa antes. Então essa preparação até da entrada para a água, a gente sempre costuma entrar com 30 minutos antes. Que aí você ainda vai aquecer o corpo, vai trabalhar essa questão da respiração, da concentração. Um detalhe ou outro a gente consegue trabalhar ali no aquecimento rapidamente, mas em países com frio extremo, calor extremo, você tem que entrar praticamente quase na hora da prova, porque o corpo sofre muito. Essa prova de Xangai, para mim, foi dolorosa, e o fato também de estar indo para uma final A, assim,
foi mais emocionante. Confesso que não estava sabendo lidar tão bem de estar na voga, de estar numa final A pela primeira vez e estar com chance de pegar pódio. Então, mexeu muito. Mexeu no psicológico. E como é que você faz? Assim, eu pensei nisso outro dia, cara. Eu tava lembrando do futebol. A final do Flamengo com o PSG. Cara, será que esses caras conseguiram dormir? Eu te pergunto, você consegue dormir no dia anterior ou não? É ansiedade máxima? Como é que você faz? Como é que um atleta faz pra dormir, pra descansar? A gente acaba aprendendo a lidar com isso com as competições nacionais, né? No remo a gente tem o campeonato estadual e o campeonato brasileiro. O paralímpico não tem etapas, não participa de etapas do estadual, mas dos brasileiros sim. Então, vivendo essa rivalidade dentro de casa, você aprende e começa a entender como isso funciona a nível internacional. É claro que quando você vai para uma prova internacional, tudo muda. Peso, né? Muda muito, a nível estrutural, a nível de preparação, a nível de nivelamento de prova, muda muito. Mas você começa a viver isso, esse cenário, o seu corpo começa a entender, você fica menos nervosa no alinhamento, você fica menos nervosa e ansiosa antes da prova, né? No pré-prova, que a gente chama. Começa a aprender a se alimentar no período que antecede a prova, porque quando você nunca viveu esse cenário, você não sabe nem o que comer antes da prova. Então você precisa ter uma reserva energética, então o que a gente faz? Come carboidrato, macarrão. Mas você descansa, dia anterior você dorme. Descanso, hoje fecha o olho e descanso. dorme. E a questão da saúde mental também, né? A psicologia esportiva é importante pra gente criar estratégia. Então a gente tinha um suporte, né, no Flamengo com a Adriana e na seleção também, que o Comitê Paralímpico Brasileiro tem toda essa infraestrutura e suporte para os atletas. Então tem psicologia, nutrição. Isso é importante mesmo. Tudo mesmo. Pra você chegar com alta performance lá. Isso, né? preparada mesmo, Sim. não só fisicamente, mas mentalmente também, porque a mente vai fazer com que você consiga realizar uma boa prova, se você memoriza a sua prova. Sim. Ô, Jéssica, agora falando de futuro, né? Você não tá mais no Flamengo, né, por tudo que aconteceu, mas você é uma multicampeã, né? Queria que você falasse sobre os próximos passos. O que você pretende fazer agora em 2026? Já tem competições à vista? Como é que tá tudo isso? Olha, essa transição, né, esse desligamento do Flamengo é uma coisa que a gente ainda está absorvendo, né? Tem sido difícil, está sendo difícil pela forma como foi conduzido. Não é sobre ficar minha vida inteira, minha carreira inteira no Flamengo, não é sobre isso, mas sim a forma como eles conduziram a informação, como foi feito de uma forma muito dolorosa e exclusiva pra gente, né, pra todos nós. Meu propósito é continuar no remo, né? A gente já fez contato com a Confederação Brasileira de Remo, já conversamos com os gestores, eles abriram as portas pra gente, porque quando a gente tá com a seleção, a gente tá só com a seleção, mas a gente precisa de um clube para participar de seletivas e tá compondo a seleção. Quando a gente levou essa informação para a Confederação, nós fomos abraçados, né? E eles estão disponibilizando pra gente o material da Confederação de forma integral. Tá? Mesmo a gente estando sem clube nesse momento, a gente está buscando, né, se federar em outro clube aqui no Rio de Janeiro, pela FRERJ, que é a federação responsável no Rio de Janeiro. A gente está fazendo contato aí com a garagem do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer o Sayone por abrir portas pra gente também, que é o diretor da garagem do Rio de Janeiro, que fica no Lagum. Vocês estão convidados para conhecer esse espaço, conhecer a Confederação. Conhecer um pouco mais de perto o que a gente faz e participar com a gente. Fica ali no Lagum? Fica no Lagum. Que legal. Eu corro ali pelo aterro ali, né? E aí, corrida, atleta amador, né? E aí eu passo e vejo lá os remos, vejo a galera andando assim, é bem legal. E aí eu pretendo continuar com a seleção, tá? É um propósito meu. Fevereiro tem a seletiva, que vai ser realizada em São Paulo, dia 23 de fevereiro. O Brasil todo? O Brasil todo. E aí depois, quem passar na seletiva tem a Copa do Mundo e depois tem o Mundial. E aí então eu tenho esse meu propósito de ainda ir para uma Paralimpíada, ter essa experiência de viver isso pela primeira vez e, se tudo der certo, conquistar a medalha para o Brasil. Não importa a cor, importa a dedicação e a conseguir alcançar esse propósito. E o Michel também tem esse mesmo propósito. Os outros meninos também, a Diana, que também remou com a gente, que também foi atleta do Flamengo e hoje está com a gente, né, buscando, tá federada lá pelo Rio de Janeiro,
É esse o propósito. A gente quer manter se fazendo ativo no esporte que a gente ama, que a gente se encontrou, que hoje é o nosso trabalho. E acho que eu tenho certeza que as portas vão se abrir. Você ou vai para outro clube, vai passar na seletiva, vai disputar essas competições e vai continuar trazendo medalhas pra gente, porque você é muito necessária, não só para o esporte, né, paralímpico, mas também para trazer essa consciência, né, para as pessoas. Então, nosso voto aqui, a gente vai rezar, né? Eu quero muito que você consiga tá vendo realmente. você na TV e falando assim, queria mandar um abraço pro Thiago, pro Samir, pô, tô aqui, essa medalha é pra vocês. E olha, eu não esqueço, tá? Eu não esqueço, de verdade. Samir vai te cobrar aí. Eu não esqueço. Não, eu vou marcar, vou falar com a Flávia depois, que a gente tem um portal de esporte e fé, um portal que o Padre Omar pediu para fazer relacionado ao esporte, e a gente quer fazer entrevistas em loco, nos locais. Eu vou te ligar, a gente vai visitar vocês. Vai ser um prazer. Já fez o convite, hein? Bora. Convite aceito. E com o convite do Samir, a gente vai pro intervalo, a gente volta já. Fica com a gente. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o último bloco do Vox Populi Esporte e Fé, descobrindo mais sobre o remo adaptado com a nossa atleta paralímpica Jéssica Guerra. Jéssica, a gente vai continuar falando, mas eu queria agradecer e dizer que está sendo muito legal essa participação sua para falar sobre o esporte, mas também sobre superação, sobre conquistas. Então está sendo um programa muito legal que eu estou gostando bastante de fazer. E falando em desafio, queria falar sobre se em algum momento teve algum tipo de barreira, alguma coisa, alguma competição, algo que você fala assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou desistir. Porque a gente acaba passando por isso, né? Um turbilhão de coisas na nossa mente, né? Porque a gente tem a vida de esportista, mas também tem a vida privada, família e tal. Você pensou em desistir em algum momento? Ai, desistir, assim, de jogar tudo pro alto e fingir que nada aconteceu, não. Não, porque, como eu falei, era uma coisa que eu sempre quis. E eu pude perceber o quanto o esporte me transformou como cidadã, como atleta. E a minha importância de estar ali. Nesse momento de desistência, eu falo de seleção, né? Que quando a gente passa por todo esse processo seletivo e que a gente consegue lapidar essa habilidade, a gente vê o nosso potencial e vê que a gente alcançou um propósito, um sonho de criança, que era ser atleta, eu falo, cara, eu não posso desistir agora, eu cheguei até aqui. Chegou tão longe, E aí né? a gente pensa assim, a gente pensa num grupo, num todo. Porque, por exemplo, eu não remo sozinha, eu tenho meu parceiro de barco. Então, se eu desisto, automaticamente ele tem que desistir também. Mas e o processo que a gente precisou passar juntos, ele com a abdicação familiar, alimentação, qualidade do sono, enfim, todo o processo para a gente se preparar para estar ali. Todo o investimento financeiro que a gente teve, que muitas das vezes é custeado do nosso próprio bolso. Entende? A suplementação, uma boa alimentação, transporte, por exemplo. Eu tô saindo de São Gonçalo agora para treinar lá na Lagoa, para viabilizar isso, pra gente se manter treinando pra seletiva. Eu tô com meu bilhete único, meu Rio Card, pra me fazer a transição, a transferência de condução. Então, assim, se eu não pensar nisso, então eu tô jogando meu tempo e meu dinheiro fora, mas não só o meu, mas toda a minha equipe. Então, quando a gente começa no esporte, que a gente tá no esporte coletivo, a gente não pensa só na gente, a gente aprende a lidar com a diferença do outro, aprende a dialogar com o outro e aprende também a entender que o nosso sonho, o nosso objetivo, o nosso propósito está alinhado com o outro. Nesse caso, não só o Michel, mas tem toda a nossa equipe multidisciplinar, o nosso treinador, que todo mundo está investindo tempo e esperança e expectativa naquele resultado. Ô, Jéssica, vou te fazer 2 perguntas filosóficas. Na tua vida pessoal e profissional, qual é a marca que você quer deixar que não cabe medalha nenhuma? Que eu quero deixar que não cabe medalha nenhuma. Então essa daí, caramba. Essa aqui veio do fundo, assim. Um mundo melhor, com igualdades, sem dificuldades e um respeito para as pessoas com deficiência, seja ela qual for. Que a gente seja respeitado pelo que a gente é como ser humano e que a gente seja visto como ser humano. Não só como alguém que possa ser
ferramenta para autopromoção de alguma imagem, mas depois de algum tempo a gente deixa de servir, ou acontece algum percalço, a gente perde valor. Isso não tem valor. Para mim não tem valor. Boa, manda a segunda para ela. Vou respirar um pouco. Ô Jéssica, e para as crianças que vão ouvir você falando hoje, o que você gostaria que elas aprendessem com a tua mensagem? Pode chorar não. Não tem Chorar como. eu choro também. Não tem como. Essa sua primeira pergunta já me fez refletir muito. Eu acho que as crianças, assim, a gente pensa em esperança. Em esperança numa sociedade melhor. Na esperança de igualdade, de respeito, de sonhos. Então, toda criança tem um sonho. Então, quando a gente pensa em algum projeto que esteja trabalhando com pessoa com deficiência, abra o olhar. Que é claro que a gente vai investir financeiramente nesse projeto, mas pensa para o futuro, para a sociedade. Quando a gente investe em projetos como esses, a gente está investindo em preparar essas crianças para a sociedade. Porque o esporte, ele transforma. Como transformou a minha vida. Hoje eu me vejo uma cidadã mais segura, mais confiante, mais preparada mesmo para as adversidades da vida. Que a adversidade ela vai surgir, mas se a criança tiver esse apoio, e o esporte ele transforma tanto que quebra barreiras muitas das vezes familiar, porque a família passa a acreditar que aquela criança tem potencial, e ela passa a ter potencial porque ela tem. A gente só não sabe, a família ela só não sabe lapidar, mas o professor daquele projeto sabe, as pessoas que estão envolvidas com isso sabem. Então eu vejo que sobre a sua pergunta é sobre esperança, sobre sonho. Deixar essa criança sonhar e também possibilitar que esse sonho se torne realidade. Jéssica, para a família ou para uma criança, para um adulto que tem um tipo de deficiência e ela está desacreditada, acha que não vai conseguir, né? Você com o seu exemplo de superação, você com toda a sua história, queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Olha, eu queria muito que as famílias que estivessem nos ouvindo agora, que tivesse uma criança, um adolescente com deficiência, seja ela que tipo de deficiência for, eu sei que é difícil a caminhada de reabilitação, né, de inclusão na sociedade, de suporte, né, do governo. Quando eu falo do governo, eu falo num todo, não só municipal, não só estadual, não só federal, mas num todo, que a gente está falando de inclusão, a gente está falando sobre, né, patriotismo, a gente está falando sobre incluir a pessoa na sociedade. Para essa família buscar realmente suporte adequado para essa criança, para esse adolescente, para essa pessoa, para esse ser humano que a gente colocou na sociedade, que a gente está buscando incluir na sociedade. É difícil encontrar, mas não desistir, buscar meios de comunicação. A internet ela facilita muito. E buscar apoio. Assim, a nossa rede familiar sempre vai ser a nossa rede de prioridade para a criança com deficiência. Que a base familiar vai ser o que vai nos dar norte, direção para se tornar um adulto como você, um adulto como eu. Então, a gente sabe que não é fácil dependendo da deficiência da criança. Mas aquela criança, ela sonha. Então, se a gente buscar uma infraestrutura, um suporte, um tratamento adequado com profissionais que realmente são humanizados, que realmente sabem o que fazem, pode transformar a vida dessa criança para sempre. E aí é isso, assim, é difícil falar sobre, que a gente, quando você fala para mim sobre deficiência, eu abro um leque muito grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar num local onde tinha muitos tipos de deficiência, e aí deu para poder acompanhar de perto, né, a dificuldade de algumas famílias dependendo da deficiência daquela criança, que dependendo da deficiência a criança vai ser dependente dos pais para a vida inteira, mas aonde a gente consegue alcançar essa família para dar um pouco de alento e não sobrecarregar tanto essa mãe, esse pai, e poder colocar essa criança para praticar alguma atividade, tirar ela dessa bolha, dessa superproteção, dessa alienação. Eu acho que esses programas, né, de serviço social, enfim, é importantíssimo. E a esperança, assim, e buscar mesmo ter conhecimento. A gente precisa buscar muito conhecimento e pessoas capacitadas para nos ajudar. Jéssica,
Nosso programa está acabando, mas eu queria mais uma vez te agradecer, dizer que a sua vida aqui foi muito importante. O pessoal ali da técnica, tá todo mundo ali muito feliz, muito sensibilizado com tudo que você falou e que é muito necessário. A gente acredita que com mais pessoas com o seu exemplo, com as suas virtudes, com a sua competência, com a sua coragem, a gente acredita que o Brasil vai melhorar, não só esportivamente, mas como sociedade. Então eu quero te agradecer, muito obrigado, volte quando quiser, as portas estão abertas, nós temos vários projetos aqui, né? Tem o Núcleo Esporte Fé, né? do Sami, a gente vai conseguir fazer coisas bem legais a partir desse encontro de hoje. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz de estar aqui, obrigado, foi um prazer conhecê-los, foi um prazer poder fazer parte, falar do esporte, falar da inclusão, falar da igualdade e trazer, né, poder de fala da pessoa com deficiência. E eu me coloco à disposição também para quem quiser entrar nas minhas redes sociais, fizer pergunta, quiser fazer pergunta, qual pode arroba? fazer. Fala agora. @Jéssica Guerra, Jéssica com G e com Y, tá? Um S e 2 S. Com 2 S e Y. Eu vou estar sempre à disposição, eu quero que a minha imagem esportiva esteja atrelada realmente a uma imagem que possa ser facilitadora e transportadora para outras vidas, outras crianças, outras pessoas, outros atletas. Eu acho que a gente tem que se unir, não só para atletas, mas os atletas, as pessoas, a sociedade no todo se unir para uma sociedade melhor. Eu acho que esse é o meu papel na sociedade e no esporte. Legal, Jéssica. Sami, obrigado. Tamo junto. Gente, a gente tá ficando por aqui. Siga a gente lá no Vox Populi Esporte nas redes sociais, na Rádio Catedral FM. A gente tá também lá no YouTube, no Facebook e em todas as plataformas de áudio. Lá também você pode conferir os programas anteriores. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê por aí. Um abraço, até lá, hein? Tchau. Tchau, tchau. Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.